Essa pintura tem o título de Chuva, Vapor e Velocidade. É de autoria do pintor inglês William Turner. Não esse William Turner, mas esse. Enfim, esse quadro é bastante interessante, pois é uma das primeiras vezes que as artes plásticas registram a presença da máquina. Ele foi pintado em 1844, em meio a uma Londres marcada pela indústria, pelo vapor e pela velocidade. E é justamente isso que Turner busca registrar. Uma composição de contrastes apresentando a mudança do mundo e da paisagem com o fim da vida tranquila do campo e início da era industrial, representada pela imponente locomotiva. Turner registra o movimento da máquina invadindo o espaço natural e assim passando a fazer parte do universo das artes. 51 anos depois, temos isso. A partir do século XIX, surgem novas formas de arte conectadas à própria industrialização. O mesmo movimento registrado pelas meticulosas pinceladas de William Turner é registrado também pelo recém-criado cinematógrafo dos irmãos Lumière. Há uma tensão entre as mãos do artista e a mecânica das máquinas, colocando em discussão a própria noção do que seria de fato arte. A partir da fotografia e do cinema, a obra de arte deixa de ser resultado exclusivo das mãos do artista. Quando se trata de filmes, entre o criador e sua obra passa a existir uma máquina, o cinematógrafo, e todo um conjunto de procedimentos químicos, físicos e mecânicos que reproduzem a complicada simbiose de luz e movimento que artistas como Turner tanto buscaram. E essa revolução industrial, como você já deve imaginar, não impactou somente as artes. Assim como a figura do artista, que tinha suas mãos envolvidas em cada processo da feitura de sua obra, morreu, no caso do cinema e de outras artes, a mesma coisa aconteceu com o seu Zé, que se antes produzia um sapato por completo de forma artesanal, agora é responsável apenas por colocar a sola. Os outros processos ficam por conta do seu Tonho, seu Dirceu, seu Joca, seu Chico. A arte, cultura, sociedade agora aparece então ligada à máquina. E é nesse ponto que quero trazer a figura de Charlie Chaplin e seus tempos modernos. Pois se a pintura de William Turner pôde registrar em seu tempo a chegada das máquinas e do movimento, a obra de Chaplin busca trazer uma reflexão sobre suas consequências quase 100 anos depois. Que se antes a máquina afetava a paisagem natural, agora ela estaria afetando o próprio homem. A personagem principal de Chaplin, ou Carlitos, no filme Tempos Modernos, como em grande parte de sua filmografia, é o seu icônico vagabundo. Um pobretão que possui toda uma pose de cavalheiro, com seu fraque preto esgarçado, calças e sapatos desgastados e mais largos que seu número, um chapéu coco, uma bengala de bambu e, é claro, sua marca pessoal, seu bigodinho. Carlinhos é uma sátira à figura do gentleman britânico, esse tipo ideal produzido pelo imaginário inglês que pode ser visto encarnado por personagens britânicos como Sherlock Holmes e James Bond. Naquele contexto, fortes crises se refletiam por todo o mundo capitalista, contribuindo para o fortalecimento de ideologias nacionalistas e autoritárias por toda a Europa. Também naquele período vem à tona denúncias sobre as situações das fábricas de automóveis em Detroit e de como jovens após 4 anos de trabalho acabavam tendo crises nervosas. Descobre-se também que cada vez mais os camponeses estavam buscando a vida na cidade, deixando o campo atrás de oportunidades nos grandes centros urbanos. Nesse mesmo contexto, em 1932, foi eleito Frank Delano Roosevelt, que anunciou um novo curso na administração do país, o chamado New Deal, justamente como resposta à crise de 1929. A prioridade do plano era recuperar a economia abalada pela crise, combatendo seu principal problema social, o desemprego. Tempos Modernos, segundo o próprio criador,
é um filme sobre a busca da felicidade. Aqui temos um dos grandes problemas que faziam parte do contexto histórico em que o filme foi produzido: uma idealização de uma felicidade alcançável. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, de fato, a felicidade era uma ideia nova na Europa desde a Revolução Industrial, que se desdobrou de ideologias que ele chamou de secular, que seriam o capitalismo e o socialismo. Ainda segundo Hobsbawm, um mundo no qual todos fossem felizes e no qual todo indivíduo realizasse livre e plenamente suas potencialidades, no qual reinasse a liberdade e no qual desaparecesse o governo coercitivo, era o objetivo máximo de liberais e socialistas. Para os liberais, cada homem era essencialmente soberano de certa constituição psicológica e buscavam seus interesses através da competição entre uns e outros. Além disso, acreditavam que o mercado regularia naturalmente a sociedade e seria mais rápido o aumento das riquezas da sociedade e, portanto, as pessoas teriam conforto, bem-estar e, dessa forma, felicidade para todos os indivíduos. Eles acreditavam que uma classe de capitalistas tomando conta dos meios de produção poderiam ser benéficas para toda a sociedade. Porém, como argumentavam os socialistas, o trabalho representava a fonte de todo o valor, então por que a maior parte de seus produtores viviam à beira da privação? Os socialistas imaginavam uma sociedade completamente diferente dos liberais. Partilhavam de um ideal de sociedade como o lar do homem, mas também do conceito de que antes da instituição da sociedade de classes e da propriedade, os homens tinham, de uma forma ou outra, vivido em harmonia e, dessa forma, os problemas da sociedade deveriam ser enfrentados em conjunto e não esperar que naturalmente as coisas se regulassem a partir das ações individuais de cada um. Chaplin, ao representar um trabalhador em seu filme Tempos Modernos, se aproxima muito do socialismo e da luta dos trabalhadores por direitos, que acabavam sendo explorados pelas classes capitalistas. As duas ideologias tinham como base uma linearidade da história, onde o progresso levaria a humanidade a outro patamar. Todos seriam felizes quando alcançassem a chegada, seja lá o que isso quer dizer. O filme de Chaplin não propõe uma ruptura desse pensamento, mas sim que é possível, dentro das regras estabelecidas, alcançar a felicidade. É um filme dentro de seu próprio tempo. Além disso, nesse mundo a vida é regida pelo relógio, onde o descanso é curto, vigiado e cronometrado. Em diferentes sociedades existiam as mais variadas formas de se medir e interpretar o passar do tempo, como por exemplo a percepção do tempo pela natureza, como no canto do galo e o nascer do pôr do sol. Em muitos casos, o tempo era regra de acordo com as tarefas a se fazer no dia, mas após a Revolução Industrial e a difusão do relógio pela Europa, a percepção do tempo passou a mudar. O pensamento racional guiava a sociedade para um mundo regrado. A pontualidade era uma virtude e o ócio era inimigo dos bons homens. Todo o tempo deveria ser usado para trabalhar ou produzir. O tempo tornou sinônimo de dinheiro. Time is money. Oh yeah. Antes de todas essas mudanças, era até comum ver pessoas que, logo que conseguissem algumas moedas, já se dirigiam a tavernas para poderem se divertir e só voltavam a trabalhar novamente quando as economias se esgotavam. Ainda em seu início, o filme traz uma intrigante fusão de imagens. Um grande grupo de ovelhas caminhando que se transformam em operários a caminho do trabalho. Além de alusivas às ovelhas devoradoras de homens de Thomas Moros, com esta metáfora, Chaplin expõe a dura realidade vivida pelos trabalhadores desta época. Pessoas sem sonhos, perspectivas ou mesmo poder de pensar ou decidir, fazendo e agindo automaticamente. Carlitos e seus companheiros exercem um trabalho repetitivo e extenuante, onde cada um faz o mesmo movimento continuamente. Essa repetição é criticada de forma irônica quando a personagem sofre um surto e repete o mesmo ato nas mais diferentes situações.
Além da automatização humana, Chaplin também critica a superexploração do trabalhador na cena do teste da máquina de alimentação automática. A ideia era a de alimentar o operário, permitindo que ele continuasse a trabalhar sem parar. Carlitos é a cobaia e o teste dá errado. O absurdo da cena a torna cômica, mas sem os exageros, a ideia seria muito bem-vinda no mundo capitalista. Durante o teste, a máquina tenta alimentá-lo com parafusos. Ele não engole parafusos, mas é engolido pela máquina numa sequência cheia de significados. A máquina, criada pelo homem para facilitar a sua vida, para dar a ele a chance de ter mais momentos de lazer, de estar mais próximo de sua família, agora o está consumindo. A ganância, a busca pelo lucro cada vez maior, torna as pessoas insensíveis diante de seu próximo e a máquina então engole o homem, a sua dignidade e até a sua própria vontade de viver. Por algumas dessas atitudes, Chaplin foi taxado de ser comunista e de realizar atividades anti-americanas. Um outro momento no filme que trouxe esta ideia foi a cena da bandeira. No filme, Carlitos caminha pelas ruas e pega uma bandeira vermelha. Sim, ela é vermelha, é só pensar em qual contexto se passa. Enquanto ele balança a bandeira para avisar ao dono que acabou de perdê-la, surge atrás dele uma manifestação de trabalhadores e forma-se uma imagem que Carlitos, empunhando sua bandeira vermelha, passa a ser, aos olhos da polícia, o líder daquela manifestação e acaba sendo preso por isso. Este fato retrata uma realidade da época, pois o movimento operário cresceu consideravelmente nos anos de 1934 a 1940, sendo que nessa época estiveram em greve mais de 8 milhões de trabalhadores. Chaplin nunca assumiu em vida ser comunista. "Sou humanista", dizia ele. Após o surto e a prisão, Carlitos não consegue se adaptar em nenhum novo emprego. Tal situação chega ao extremo do personagem buscar a volta à prisão como única forma de resolver seus principais problemas, a falta de emprego e a fome. Outra inspiração de Chaplin para abordar o tema da fome e do desemprego é a mundialmente conhecida crise de 29. Nos 3 anos seguintes à crise, a produção industrial norte-americana reduziu-se pela metade. Mais de 130 mil estabelecimentos e 10 mil bancos decretaram falência. Meus amigos, era difícil ver um futuro promissor nesse contexto, principalmente para a classe trabalhadora. As mercadorias que não tinham compradores eram simplesmente destruídas, ao mesmo tempo em que milhões de pessoas passavam fome. O desemprego de cerca de 17 milhões no país era tão intenso que, para superá-lo, foi reduzida a semana de trabalho e realizada inúmeras obras públicas que acolhiam mão de obra, recuperando pouco a pouco os níveis de produção e consumo. O empresariado não ficou muito contente com as interferências do Estado na economia, mas é difícil negar que sem essas medidas promovidas por Roosevelt, seria impossível salvar o próprio sistema capitalista, o que em certa medida acabou possibilitando sua reeleição em 2 ocasiões. Carlitos vive em um período complicado da história mundial. Chaplin não deixaria isso passar, ainda mais se tratando dele, que sempre mostrou preocupação em relação aos temas sociais tratados em seus filmes, sempre conciliando a comédia à crítica social. Nesse sentido, além de Carlitos, há outra personagem importante dentro da trama. Vivida por Paulette Goddard, a jovem vive nas ruas atrás de comida para ajudar a alimentar a sua família, já que seu pai está desempregado. Para piorar tudo, seu pai morre durante uma manifestação, fazendo com que a garota tenha que fugir das autoridades para não ter que passar a viver em um orfanato. Após algumas desventuras em série, a jovem e Carlitos conseguem um emprego em um bar, ela como dançarina e ele como garçom. Carlitos tem dificuldade para exercer suas funções de forma adequada. Para manter o emprego, Carlitos deverá também cantar. Mas aqui há um grande problema. A personagem de Chaplin jamais tinha dito uma palavra desde sua criação. O cinema já havia entrado em uma nova era, a do cinema falado. Chaplin dá uma saída genial para a sinuca de bico. Na cena, ele canta sem pronunciar palavras compreensíveis, criando um vocabulário de sons para contar a história de um casal em um passeio de carro. Dessa forma, Chaplin entra na era do cinema falado e mantém a integridade de seu personagem mudo. Dessa forma, ele se mantém fiel aos seus valores, mas se abre para o uso de novas tecnologias. Porém, nem tudo são flores na vida dos trabalhadores.
Carlitos e a jovem precisam fugir da polícia e acabam novamente desempregados. Mas Chaplin encerra seu filme com a mensagem do início: a busca da felicidade. Com um sorriso no rosto, Carlitos levanta a jovem e a inspira a nunca desistir. Trabalhador, nunca desista. Um dia você chegará lá. Sabe-se lá o que isso quer dizer. O filme foi lançado sem sucesso e chegou a dar prejuízo. Somente mais tarde tornou-se um clássico da história do cinema. Chaplin também teve problemas no lançamento de seu filme na Alemanha nazista. E você já deve até imaginar o porquê. Tempos Modernos deixou sua marca na história do cinema. Na obra, podemos encontrar um retrato, ou melhor, uma representação de um período conturbado de outro tempo. Mesmo que de forma cômica, Chaplin deixa sua mensagem. Ele demonstra esperança no homem e nos caminhos que ele quer seguir. A esperança e a busca da felicidade, nunca podemos desistir. Por fim, espero que vocês tenham gostado. Há outros caminhos para se pensar no filme ou nas obras de Chaplin no geral, como seus pares românticos ou o motivo de o filme ser recuperado e se tornado uma grande obra anos depois de seu lançamento. Caso exista algum interesse, podemos fazer um vídeo abordando esses aspectos. Não deixem de conferir os outros vídeos aqui no canal. Todas as referências usadas para a construção do roteiro e do vídeo estão na descrição. Nos sigam no Instagram, Twitter e em nossas redes pessoais. Muito obrigado, a gente se vê por aí.